Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo no dia de hoje. Ontem, infelizmente, não tivemos um resultado positivo no Campeonato Carioca e houve críticas após o jogo e durante a partida. No intervalo, houve vaias para o time e xingamentos para o André Mazzuco, e o John Textor foi em suas redes sociais falar sobre isso. E o outro ponto que a gente tem visto bastante são ali críticas ao trabalho do Thiago Nunes, e eu quero falar sobre isso inicialmente com vocês nesse nosso conteúdo, que está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria, procure a Aposente Fácil. A equipe do Luciano está muito bem preparada para te atender. Por exemplo, mudaram as regras em relação à aposentadoria neste ano. Então, se você quer ali, por exemplo, entender como que você pode se aposentar, pode aumentar o seu benefício previdenciário, mande uma mensagem para a equipe do Luciano. Tem um QR Code para você apontar seu celular, e vou deixar tanto no primeiro comentário e na descrição os contatos da galera da Aposente Fácil. Então procure o Luciano e seus atendentes para eles conseguirem te explicar tudinho da melhor maneira possível. Essa dica é muito boa para vocês. Ontem, no intervalo da partida, a página Fogão do Meu Coração, eles estavam lá no estádio Elci Rezende e postaram um vídeo do André Mazzuco sendo xingado pelos torcedores. Naquele momento, o Botafogo estava perdendo por 1-0 para a equipe da região dos Lagos, e houve xingamentos ali em relação ao diretor de futebol. Claro, o torcedor cobrando reforços, as negociações elas não conseguem ter um avanço, as principais peças ainda não chegaram, o Botafogo não conseguiu fechar essas negociações, e a partir do momento que você não consegue fazer grandes negócios, o torcedor fica chateado. E houve essas críticas, né? O xingamento e tal, e quando acaba a partida, o John Textor, primeiramente, vai no seu perfil no X e também nos seus stories lá no Instagram, postando o que foi colocado em relação a isso e abrindo um texto. Cada membro da equipe precisa melhorar este ano. Proprietário, departamento de futebol, treinadores, jogadores, e aí vem o X da questão: torcedores. Esse X da questão sou eu que estou colocando. Estamos em 2024 e é hora de fazer uma escolha entre o amor e o ódio. Você é o companheiro da equipe que nos ajudará a vencer? Indagou John Textor. E as críticas começaram a acontecer em relação ao empresário norte-americano. E, no meu ponto de vista, acertadas as críticas ao John Textor. Por quê? O torcedor xingou ali no intervalo da partida. O torcedor, enquanto pôde ontem, debaixo de chuva, um gramado horrível, um jogo de campeonato carioca, o torcedor apoiou. Isso foi nítido pela TV. Ah, TF, mas houve xingamentos de novo em cima do Marlon Freitas. Mas até em boa parte da partida eu não vi xingamentos. Pelo menos aqui da TV eu não consegui. Quem estava lá no Elci Rezende pode falar um pouco melhor do que eu, que estava acompanhando de casa. Mas eu não ouvi xingamentos em cima do volante botafoguense. Eu, sinceramente, não me lembro de ter ouvido xingamentos, não me lembro de ter momentos em que ele fosse hostilizado por nossa própria torcida. Houve, assim, claro, depois que o resultado estava ruim, o Botafogo não conseguia jogar e as críticas do ano passado voltaram. Eu concordo com o John Textor quando ele diz que departamento de futebol e jogadores precisam melhorar, mas o torcedor tá machucado. O torcedor não entrou em campo ano passado. O torcedor, ele não perdeu gols feitos. O torcedor não perdeu uma vantagem de 12 pontos. O torcedor, ele não foi o culpado. Tem culpa nenhuma. O que o torcedor pôde fazer, ele fez o ano passado, lotando o estádio Newton Santos em todas as partidas, até mesmo nos jogos que você tinha ali a possibilidade de não ter um estádio Newton Santos. Ele lotou contra o Santos e contra o Cruzeiro nas duas últimas rodadas. Contra o Cruzeiro não lotou, mas estava com um público ali bem interessante, mesmo com quase todas as chances colocadas ali para o ralo a respeito de um título brasileiro. Então, o John Textor, eu discordo demais. E o torcedor só vai voltar a apoiar da maneira que todos esperam se você fizer as contratações que são necessárias para o time evoluir, para o time brigar na parte de cima da tabela. Isso é necessário. Quando esses nomes importantes que aparecem, eles fecharem. Porque até agora o torcedor tem visto o quê? As negociações que poderiam melhorar o degrau do time, elas batendo na trave. E quando elas batem na trave, todos ficam assim: pô, não tá chegando jogador tal. E as lembranças de 2023 voltarão. Hoje eu estava vendo o programa Redação Sport TV mais cedo, e o Ebo, ele falou uma coisa que é verdade. Eu acho que ele falou que só com o título, né, que tudo que aconteceu ano passado
será apagado. Eu também acredito. Até um título acontecer, as lembranças de 2023 serão fortes. E para você conquistar um título, você tem que melhorar muito o seu time. E não é isso que nós estamos vendo hoje com o Botafogo. O time está pior do que o do ano passado, pelo menos por hora. Hoje, estamos no dia 25 de janeiro e o time é inferior. O time desta temporada é inferior ao da temporada passada. O que cabe agora para cada uma das partes? A torcida do Botafogo vai continuar apoiando. A torcida do Botafogo vai continuar incentivando. Mas tem um momento que você vai ficar pé da vida. Você vai ficar revoltado e você vai esperar um crescimento, vai esperar uma melhora do time. E, infelizmente, isso não tem acontecido. O time, repito, está pior, as contratações importantes não chegam. E o torcedor olha, por exemplo, a posição de volante, você tem peças piores que as do ano passado. Você olha para a lateral direita e não tem nenhum lateral direito disponível. Os que você tem, um está na seleção e outro está machucado. Então o torcedor fica preocupado com o que está rolando. E eu não concordo com esse tipo de afirmação do John Textor. Claro, a cultura dele futebolística, a cultura dele esportiva é totalmente diferente da nossa, né? A cultura dele esportiva é a cultura norte-americana, a cultura totalmente oposta à nossa a respeito dos esportes, né? A respeito da maneira que a gente vive o esporte. Nós temos uma cultura mais latina, mais sanguínea. Talvez o John Textor não tenha essa cultura tão sanguínea em relação à maneira que a gente analisa futebol. Mas ele precisa entender o lado de todos nós torcedores. O torcedor que xingou ontem no intervalo, que xingou no final da partida, perfeito. Você pode contestar se acontecem xingamentos durante o jogo para pressionar mais um jogador, para pressionar um outro jogador. Isso eu discordo um pouco quando você xinga um jogador durante a partida. Mas quem sou eu para te ensinar a torcer? Quem sou eu para falar se você tá certo ou se você tá errado? Cada um age da maneira que quiser, pagando seu ingresso, indo para o estádio. Eu não sou sommelier de torcida, eu não vou ensinar a torcida a torcer, eu não vou ensinar a torcida a fazer algo diferente. Cada um age da maneira que quiser dentro do estádio de futebol. E a torcida será reconquistada com bons resultados, com boas vitórias, com boas atuações e principalmente o título tem que acontecer nesse ano. Para um título acontecer nesse ano, o Botafogo precisa de reforços. John Textor precisa trabalhar, Mazuco precisa trabalhar e o Botafogo precisa evoluir. Somente assim que eu vejo. Comentem aqui, também deixem um like, inscrevam-se e compartilhem. E indo nessa linha, quem daqui a pouco vai ficar muito pressionado, está pressionado, e eu achei ontem a sua entrevista coletiva de quem já está um pouco sem paciência, é o Thiago Nunes. Pela primeira vez ele deu patada em jornalistas, como vocês puderam ver. Eu coloquei alguns trechos hoje dentro do Giro de Notícias. E se os resultados não acontecerem, o torcedor terá ele ali, no seu alvo. Ele que será xingado, ele que será cobrado, ele que será hostilizado. E nós pediremos a demissão do técnico. Mas a gente tem que entender que Thiago Nunes ainda não tem as laranjas. Thiago Nunes ainda não pode fazer um suco de laranja. Enquanto ele não tiver as suas laranjas, a minha cobrança particular será bem abaixo daquilo que eu poderia cobrar. Se ele tivesse um elenco forte, se ele tivesse um elenco com várias peças. Ele não tem peças. Ele tem um elenco enfraquecido. E como ele tem um elenco enfraquecido, eu vou cobrar o Thiago dentro daquilo que ele pode ser cobrado. Eu não vou passar do ponto a respeito das críticas em relação ao técnico do Botafogo. Mas, enquanto o tempo vai passando, extrapolando, chegando ali em momentos derradeiros, né, da temporada, principalmente daqui a 3, 4 semanas, já teremos uma final na altitude, é o primeiro jogo da pré-Libertadores, o passo vai chegando ali, vai encurtando, e ele continua tendo ali dificuldades para montar um time, porque ele não tem peças. Então, Mazuco, Textor, ajudem o Thiago Nunes, porque se ele não for ajudado por vocês, quem será criticado vai ser o técnico. É assim que eu vejo. Tamo juntos. Beijos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto ali um pouco mais cedo hoje, por volta das 8 da noite, sem notificações, com o nosso Noite Alvinegra. Então, conto com vocês. Valeu, fui, tamo juntos, com Deus. Opinem aqui embaixo, vocês são importantíssimos aqui no canal. Valeu, fui.